Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu vou pegar um gancho num short que eu vi do Antônio Miranda, que eu achei muito curioso, onde ele fala sobre a questão do termo hipócrita. Vamos dar uma analisada primeiro o que é um hipócrita. Um hipócrita, atualmente, né, ele é por definição o que ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Uma pessoa que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. É um fingido, é um falso, é um simulado. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, um padre católico que é pedófilo. Ele vai lá na igreja, ele critica os gays, mas ele vai lá e comete um ato gay que é até pior, né, que envolve pedofilia e abuso. E isso é um hipócrita. A pessoa finge ser uma coisa, mas na verdade ela faz aquilo que ela tanto critica. Essa palavra passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamentos. Mas na Bíblia, temos esse sentido apenas no grego, no Novo Testamento. No grego, o termo hipócrites significa hipócrita, aquele que responde, ou um ator. Porque um ator, ele atua, ele finge ser uma outra pessoa interpretando. Se você vê, por exemplo, uma novela, você vê lá, por exemplo, sei lá, um ator que você gosta lá está fingindo que é um vilão. Ele está fingindo, ele está interpretando. É isso que é literalmente um hipócrita do grego. E dos teatros gregos é que vem esse termo. A estrutura da palavra grega é formada pelo prefixo hipo, né, que quer dizer abaixo, e o verbo krinein, que é decidir, o que sugere uma deficiência na decisão. Tal indecisão a respeito dos próprios sentimentos e crenças informa o significado contemporâneo da palavra como a gente usa hoje. Nas origens do termo, enquanto hipocrisia era utilizado para qualquer tipo de performance pública, incluindo a arte da retórica, né, do falar bem, hipócrites ou hipócrita era um termo técnico para um ator de palco e não era considerado um papel adequado para figuras públicas. Então, para quem não entendeu aqui, ó, o termo original ele era para atores de teatros gregos, ó, que nem essa imagem ilustrativa aqui. Ó. As pessoas se reuniam no anfiteatro grego e o ator era um hipócrita, porque ele tinha uma boa retórica e ele fingia ser quem ele não é. Fingia ser um vilão, fingia ser um mocinho, fingia ser, sei lá, um apaixonado da história. E isso que era um hipócrita. Em Atenas, durante o século IV a.C., por exemplo, o grande orador Demóstenes ridicularizou seu rival Ésquines, que havia sido um bem-sucedido ator, um hipócrita, antes de ingressar na política. Por isso, Ésquines foi considerado um político pouco confiável, porque ele era um ator, ele era um hipócrita. Essa visão negativa de Hipócrites, possivelmente combinada com desdém romano por atores, foi que tornou o termo negativo, estigmatizou o termo. No Novo Testamento, o termo ocorre 18 vezes, sempre com Jesus criticando a postura dos fariseus da época, que fingiam ser o que não era, isto é, eles atuavam, eram hipócritas, como os atores gregos. Eu separei só alguns exemplos aqui para vocês verem, para não ficar muito comprido. Ó. Em Mateus 6,2, Jesus fala assim: Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os atores, ó, hipócritas, os atores, pessoas que atuam, que fingem, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificadas pelos homens. O que Jesus está falando aqui? Que eles atuavam, eles davam uma esmola só para receberem aplausos, que nem os atores gregos. Mateus 6,5: Quando orardes, não seja como os hipócritas, os atores, que atuam, fingem, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles atuavam, como os atores gregos. Mateus 15, 7, 8: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O que Jesus está falando? Que eles atuavam, eles abriam a boca, louvavam a Deus como um ator fazendo um papel teatral, mas no fundo eles não estavam nem aí, ou seja, eram atores. Então, quando a gente entende o sentido do termo, faz até mais sentido interpretar o Novo Testamento assim, porque a gente começa a entender que hipócrita basicamente é quem atua, quem finge. Se bem que o sentido é bem parecido com o de português, né? Não faz muita diferença. Agora, no Velho Testamento, não existe esse termo. Aliás, até existe, né? Mas não tem esse sentido. Até porque a origem do termo é grega. O que não existe é isso daqui, ó, hipócrites, como no grego, tá? O que algumas bíblias traduzem como hipócrita, na Bíblia, é na verdade o termo canef, que é profano e religioso. Aliás, não tem mesmo no Velho Testamento, o que tem é no hebraico moderno. Perdoem, pessoal. Tô ficando meio caduco. Ó, por exemplo, aqui em Jó, as Bíblias traduzem como hipócrita, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo.
Mas aqui o termo que está aqui em Jó é esse termo aqui, ó, canef. E esse termo canef não é hipócrita. O termo canef é alguém que não tem religião ou alguém que não tem Deus, ou seja, um profano. Ah, eu não tenho Deus, então você é um canef. É isso que Jó está falando aqui. Não uma pessoa sem religião, até porque um canef ele pode sim ser religioso. Aqui Salmo 35:16, ó. Com hipócritas zombadores na festa rangiam os dentes contra mim. Essas pessoas que Davi está falando aqui eram religiosas. Eram pessoas sem religião, pessoas profanas, pessoas que não tinham Deus. Então não tem o mesmo sentido do grego de pessoas que atuavam, que fingiam. Eram pessoas que não tinham Deus, não tinham religião, eram pessoas profanas. Isaías 9:17. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não compadecerá dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfeitosos. O que é hipócrita aqui? É pessoas que atuavam? Não, eram pessoas que não tinham Deus, pessoas irreligiosas, profanas, é nesse sentido. Então, é o contrário de pessoas religiosas, ou pessoas que seguem a Deus, tá bom? Até porque o hipócrita no hebraico moderno é esse termozinho aqui, ó, que é tizabô. Aqui eu não sei se é eu ou A no final, tizavua, acho que é isso, tá? E quais são as problemáticas desse termo ali no grego? Primeiro, como vimos, o termo é grego, e não é o equivalente do termo em hebraico, canef, que é diferente. Porque um termo significa irreligioso, enquanto o outro é atuar. E o atuar é do religioso, porque é um falso religioso. Então não é o equivalente um termo do outro, tá? É só nas traduções que eles põem as mesmas palavras. Agora, Jesus falava aramaico. Por que ele fazia uso de um termo grego? É essa questão que o Antônio Miranda aborda no short dele. Porque se Jesus era um judeu do primeiro século, eles nem conheciam esse termo moderno aqui, ó, que é hipócrita, e eles não tinham esse termo grego aqui, porque não tem no Velho Testamento. O termo grego hipócrites. Não tinha. Então é meio curioso, né, que Jesus usa várias vezes esse termo grego para atacar os fariseus, sendo que ele era um judeu do primeiro século. Será que era outro termo que os autores utilizaram, apenas o equivalente em grego? Tipo assim, Jesus estava chamando eles de atores ou de falsos? É uma possibilidade. Aí vai de vocês aí tirarem suas conclusões. Agora, se essa possibilidade é verdade, por que os autores utilizaram o termo que é pejorativo e não simplesmente atuar? Então, fica aí para reflexão. Agora, só para quem não entendeu muito bem o vídeo, só vou dar uma explicação aqui resumida, que é o seguinte. Os judeus não falavam grego na época de Jesus, e eles eram até proibidos, porque era considerado uma língua pagã e de um povo idólatra, e de um povo que tentou destruir o judaísmo através da helenização, lá de Antíoco Epífanes, Seleucidas, etc. e tal. Então os judeus não falavam grego, tanto que nós temos várias fontes que dizem isso. O Talmud, por exemplo, fala que até Herodes, né, teve que aprender um pouco de aramaico, porque os judeus se recusavam a aprender grego. Tertuliano menciona que eles não entendiam nada de grego, por isso que os judeus só usavam a Bíblia hebraica, né, e não a versão grega, Septuaginta, porque eles não aprendiam. Joséfo menciona também na sua obra, né, que até ele teve dificuldade de aprender grego, porque não era comum na Judéia. E dentre outras fontes menores que mencionam o mesmo. Então, se o grego não era comum na Judéia, era uma língua até proibida, considerada profana, por que Jesus fazia tanto uso desse termo grego no sentido exatamente como os romanos faziam, hipócrita? Então fica aí para reflexão. Tá bom, pessoal? Analisem aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.